A palavra que eu vou ler para nós está em 1 Samuel 16, eu vou ler o 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra muito linda que fala sobre quando Deus rejeitou Saul. Como ele falou aqui, disse o Senhor a Samuel: Até quando terá apenas de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine em Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé, o Belamita, porque dentre seus filhos me provi um rei. O Senhor tinha rejeitado devido às escolhas de Saul, devido a tudo que Saul tinha feito, o Senhor rejeitou ele. E o Senhor falou para o profeta Samuel: vai até o Belamita, que é o Jessé, e ali eu achei tão lindo quando Deus falou: eu provi de um rei. O Senhor escolheu um rei. E ali e aí Samuel chegou, os anciãos, as pessoas perguntaram se era de paz, e Samuel teve medo. Samuel falou: mas se eu for lá e Saul saber, vai me matar. Aí Deus falou que era para ele, enviou ele. Então, por isso que eu falo, quando Deus manda, Deus mandando, a gente sabe que é Deus. Então a gente vai confiando que Deus vai guardar, que Deus vai colocar as palavras certas, que Deus vai mostrar, falar conosco o que é para nós fazer, porque assim Deus fez com Samuel. Quando Samuel viu, como aqui fala a palavra de Deus, Samuel viu o filho de Jessé, e Samuel pensou que era ele, Eliabe, que era um filho com uma estrutura, né, um físico. é, é, eu acredito que fosse hoje, né, um físico bem com músculo, um homem, um rapaz alto, e ele viu que era um rapaz ali preparado para ser o rei. Mas Deus falou: não, eu não vejo como o homem vê. E ali todos os filhos de Jessé passaram em frente a Samuel e nenhum. Aí Samuel perguntou para Jessé, mas perguntou se ele tinha mais algum filho. Ele falou: tem ele falou como algumas versões falam, né? Uma seba, ou seja, um jovem menino que está apacentando as ovelhas, que é pastor de ovelha. Aí Samuel falou: Não vamos sentar na mesa sem antes ele chegar. E quando ele entrou, Deus falou: É esse que eu escolhi para ser rei. E eu acho tão linda essa palavra, eu amo essa palavra, porque às vezes, né, eu falo assim que Deus nos esconde. Ele esconde nós até o tempo de mostrar. Aí quando chega o tempo dele mostrar, não pode passar outras pessoas na frente, pode ter pessoas que outras pessoas acham que essa está mais preparada. Porque o homem, nós pessoas, ser humano, vemos com nossos olhos. O coração só Deus conhece. Só Deus conhece o mais profundo do nosso coração. E ali Deus ungiu, né, através de Samuel, Davi, ali na palavra fala que porque quando um profeta chegava na casa de uma pessoa, era um motivo de festa, é um motivo de festa, vieram sacrificar, então ali era um motivo de chamar todos os filhos. E eles não chamaram Davi continuou lá apresentando as ovelhas. E eu vejo assim que muitas vezes é assim, nós somos, né, rejeitados, muitas vezes, principalmente nós que temos chamado, a gente tem essa parte aí de rejeição, às vezes na igreja, às vezes na nossa família, mas o que mais me alegra é que Deus não vê como o homem vê, e sim Deus vê e sonda e vê e conhece o mais profundo do nosso coração. Só Deus conhece o mais profundo coração do ser humano, e que nós venha, né, meditar nessa palavra e que nós venha crer: Senhor, parece que para mim ninguém está me vendo, eu procuro fazer meu melhor. E depois, lá mais para frente, nós sabemos, né, que Davi matou urso, matou leão e ninguém viu, foi só ele ali, e Deus deu força, deu estratégia, sabedoria para ele. E Deus já estava preparando, já era o processo dele de viver o que Deus tinha para a vida dele.
E é assim, quando nós estamos no deserto, ninguém vê. A gente fica longe das pessoas, muitas vezes longe da nossa família. A gente vai para a igreja, as pessoas às vezes têm. Eu tive muita rejeição na igreja, tive a rejeição da minha família. Mas hoje, quando eu falo assim, eu brinco assim que eu fui o Davi da minha família, às vezes eu brinco que fui o José, porque existiu essa rejeição. Mas hoje eu entendo, depois que hoje, nesse tempo, já que eu tô com essa vida com Deus, eu falo que nossa vida com Deus é como um degrau de uma escada, sempre você vai subindo, Deus vai te mostrando, vai te capacitando, vai te curando, vai te transformando, e cada dia, cada tempo, o Senhor vai subindo nós um degrauzinho da nossa vida com Ele. E quando você vai subindo esse degrauzinho, você vai aprendendo mais, entendendo mais esse amor, essa proteção divina, esse amor de Deus por nós vamos entendendo que tudo a rejeição, esse processo que nós passou fazia parte do que Deus tem para nossa vida. Então eu não sei qual que é a tua rejeição hoje, e se as pessoas olham para você, se você está sendo rejeitada na tua família, às vezes até pelo teu esposo, quem é mulher, às vezes quem é homem aqui, pela sua esposa, dentro da casa, quem é solteiro ainda, às vezes pela família, muitas vezes no trabalho, na faculdade, na escola. Acredite, eu vejo assim com as pessoas que eu converso, que Deus coloca na minha vida, pessoas que têm chamado, e a maioria das pessoas tiveram rejeição assim como eu, mas hoje eu sei e entendo que fez parte do que Deus tem para minha vida, ou era o processo. E muitas vezes o inimigo usa assim pessoas, mas nem tudo é o inimigo, ele vai até onde o Senhor permite. Muitas vezes as pessoas mesmo, né, com a humanidade delas, e ali Deus, pela infinita misericórdia, vem e nos abraça, nos socorre e mostra aquilo da nossa vida. Então, o teu chamado ninguém vai tirar de você. O que Deus tem para a tua vida ninguém vai tirar. Você pode estar escondido, como Davi. O que Deus tem para a tua vida, nada ninguém vai impedir. Confie, continue crendo. Todas as áreas da tua vida, o que Deus tem para você, não é porque hoje você está escondidinho, tá num lugar às vezes que você fala que ninguém me vê, pode ter certeza que Deus manda chamar. E ninguém vai sentar na mesa sem antes você chegar, porque isso que Deus tem para tua vida é honra, é mesa preparada. Confie que Deus tem o melhor para tua vida, que Deus tem o melhor para nossa vida em nome de Jesus.